Minha irmã dormiu com meu noivo por 6 meses e se casou com ele durante a gravidez. Minha irmã dormiu com meu noivo por 6 meses, se casou com ele grávida e depois admitiu em uma gravação que planejou causar meu aborto. Depois que minha irmã mais velha, Raquel, descobriu que Jasmine estava secretamente dormindo com seu noivo Darren por 6 meses e estava grávida dele, houve muita tensão em toda a família. É claro que Jasmine, a filha dourada, não se envergonhou e se casou com Darren no mesmo local que Raquel havia reservado, usando um vestido branco. Apesar de estar grávida de 7 meses, Raquel achou tudo muito difícil no início, especialmente porque Jasmine usou os planos de casamento e fornecedores de Raquel e até tentou roubar o vestido de noiva dela. Nós éramos extremamente próximas durante esse período e nos ajudamos mutuamente a superar a traição. Finalmente ela superou, conheceu um banqueiro de investimentos muito bem-sucedido chamado Miles, que entendeu seu trauma do passado e a tratou como uma rainha. Eles se casaram em um belo casamento em Santorini, e eu fui a dama de honra. Ela até convidou nossos pais para o casamento, mesmo que eles tenham aparecido no casamento de Jasmine com Darren e agido como se nada tivesse acontecido. Meus pais não foram. No entanto, alguns anos se passaram e eventualmente nossos pais entraram em contato com Raquel, implorando para se reconciliar com ela. E foi aí que a tempestade começou. Raquel concordou em se reconciliar e foi jantar com seu marido Miles. Jasmine também estava lá com Darren e suas 2 crianças. Durante toda a noite, notei que Jasmine continuava fazendo comentários sarcásticos sobre como algumas pessoas não conseguem ter filhos. Raquel e Miles estavam tentando, e como Darren, eles eram um casal incrível. Mas Miles apenas segurou a mão de Raquel por baixo da mesa. Quando chegou a hora do jantar, meus pais fizeram um brinde. Então, do nada, Jasmine se levantou e disse que era muito abençoada por ter uma família tão bonita e que estava grávida novamente. Ela então se direcionou a Raquel e disse: Irmã, eu sei que deve ser difícil para você porque Darren me escolheu e agora temos essa família linda, mas obrigada pela sua bênção. Eu sei que deve ser difícil para você estar aqui sabendo que você não pode ter filhos enquanto estou na minha terceira, mas aplaudo sua coragem. Este foi o momento em que Jasmine teve o maior choque de sua vida. O marido de Raquel, Miles, que havia estado discretamente investigando as finanças de Darren por meses, se levantou e disse: Na verdade, Jasmine, nós também temos novidades. Não estamos apenas esperando gêmeos de fertilização in vitro, mas eu também acabei de adquirir a empresa de Darren através de uma aquisição hostil. A partir da manhã de segunda-feira, seu marido estará desempregado. Ele então se virou para Darren e continuou: Ah, e aquelas 3 outras mulheres com quem você está dormindo. Todas elas foram contratadas pela amiga advogada de divórcio da minha esposa. Jasmine, você pode querer fazer o teste, mas aqui está a melhor parte. Lembra daquele acordo pré-nupcial que você assinou porque estava desesperada para se casar com ele? Bem, a cláusula de infidelidade significa que você não recebe nada. Você está prestes a ser uma mãe solteira com 3 filhos, sem renda, sem casa e um marido traidor que está prestes a receber os papéis de divórcio da mulher com quem ele está namorando desde o ano passado. Ela também está grávida. A propósito, você acha que é tão especial porque conseguiu Darren? Você quer um homem que trai todo mundo, incluindo você? Você destruiu a vida da minha esposa por um homem que sistematicamente te trai desde a lua de mel. Você é uma mulher tão patética que apenas roubou, sem perceber que você roubou lixo. Minha esposa foi promovida para alguém que nunca tocaria outra mulher, enquanto você foi rebaixada para alguém que ele não consegue manter nada em suas calças. Como é saber que todo o seu casamento é uma mentira? Que seus filhos vão crescer sabendo que o pai deles tem várias outras famílias? Você dorme bem à noite sabendo que ele está com outras mulheres enquanto você está em casa com as crianças? Ninguém respeita uma mulher que rouba um homem de outra mulher, mas todo mundo odeia uma mulher cujo homem roubado se revelou inútil. Todos na sala apenas olharam enquanto o telefone de Darren começou a vibrar sem parar. Outras mulheres começaram a postar sobre ele nas redes sociais e seu advogado de divórcio estava ligando. Mas então Jasmine começou a rir, um riso lento e perturbador que deixou todos desconfortáveis. Ela pegou o telefone e nos mostrou um vídeo. Vocês acham que ganharam? Raquel, Miles, eu gravei todas as conversas privadas que vocês tiveram em casa nos últimos 2 anos, incluindo aquela onde vocês discutiram a aquisição hostil antes de se tornar informação pública. Esta é informação privilegiada, queridos. E a melhor parte, eu tenho gravações de vocês admitindo algo muito, muito pior. Algo que aconteceu na faculdade que vocês pensaram que ninguém sabia. O rosto de Raquel ficou branco. Como? Jasmine continuou. Então, aqui está o que vai acontecer. Você vai cancelar a aquisição. Você vai transferir 5 milhões de dólares para minha conta e você vai sorrir enquanto faz isso ou eu mando para o FBI amanhã de manhã. Miles começou a falar, mas Jasmine o interrompeu. Ah, e Miles, eu também tenho gravações suas, vamos chamá-las assim. Estratégias fiscais criativas. Acontece que Darren não foi o único que estava sendo travesso. Foi então que Raquel também começou a rir.
Ela olhou para Jasmine com uma expressão que eu nunca tinha visto antes e disse baixinho: você realmente deveria ter verificado quem é dono da empresa de segurança que instalou essas câmeras, Jace. A sala ficou em silêncio mortal. O sorriso de Jasmine vacilou pela primeira vez. O que você acabou de dizer? Raquel se levantou lentamente com a mão na barriga. Eu disse, você deveria ter verificado quem é dono da empresa de segurança. Vire a página na história, irmãzinha. Eu sei sobre suas gravações há 18 meses e eu te dei exatamente o que eu queria que você ouvisse. Cada palavra. O telefone de Jasmine ficou preto de repente. Depois o meu, e depois o de todos os outros na sala. O ponto é, Raquel continuou caminhando em direção a Jasmine. Você quer saber o que eu estava gravando na sua casa? Porque eu te garanto que é muito pior do que qualquer coisa que você pensa que tem contra mim. Foi então que ouvimos as sirenes do lado de fora. As sirenes ficaram mais altas e pela janela da sala de jantar eu vi uma ambulância chegando na casa dos nossos vizinhos. A senhora Shen, que morava no terceiro andar, estava sendo carregada numa maca. O momento foi uma coincidência, mas a tensão na nossa sala de jantar fez parecer que as sirenes eram para nós. As mãos de Jasmine estavam tremendo enquanto ela apertava freneticamente os botões do seu telefone sem bateria. Darren estava paralisado, seu rosto oscilando entre confusão, raiva e medo. Nossos pais estavam sem palavras, seus olhos indo de uma filha para outra como se estivessem assistindo um jogo de tênis que não conseguiam entender. Raquel pegou seu próprio telefone, que de alguma forma ainda funcionava perfeitamente. Ela tocou a tela algumas vezes e de repente a voz de Jasmine preencheu a sala através dos alto-falantes internos. Darren é tão estúpido. Ele realmente acha que essas outras mulheres significam alguma coisa. Eu tenho movido dinheiro das contas dele por meses. Quando eu terminar com ele, ele não terá mais nada. A gravação continuou, a voz de Jasmine clara como o dia, discutindo seus planos para incriminar Raquel por vários crimes, seus esquemas para colocar seus pais contra ela permanentemente e principalmente, sua confissão de ter deliberadamente causado o primeiro aborto espontâneo de Raquel colocando algo na bebida dela em um churrasco da família 2 anos atrás. Darren tentou pegar o telefone de Raquel, mas Miles se colocou entre eles. Apesar de ser menor que Darren, o comportamento calmo de Miles fez Darren recuar imediatamente. Sente-se, disse Miles calmamente. Darren se sentou. O rosto de Jasmine havia mudado de vermelho para branco e depois para verde. Ela agarrou a barriga e por um momento pensei que ela poderia realmente ficar doente ali mesmo no tapete persa da nossa mãe. Isso foi editado, Jasmine gaguejou. Você não pode provar nada. Essas gravações são falsas. Raquel sorriu, e não foi um sorriso bonito. Sério? Porque eu tenho os originais com data e hora marcadas. Alguns deles até têm vídeo. Jace, como aquele onde você está na minha casa examinando meus registros médicos enquanto eu estava nas consultas de fertilidade. Ou aquele onde você está ensinando seu filho a me chamar de tia triste que não consegue ter filhos. Ele tem 4 anos. Jasmine. 4 anos e você já está ensinando crueldade a ele. Nossa mãe finalmente encontrou a voz. Raquel, Jasmine, por favor. Somos uma família. Podemos resolver isso sem todo esse drama. Drama? Raquel se virou para nossa mãe e anos de raiva reprimida finalmente vieram à tona. Ela dormiu com meu noivo por 6 meses. Ela usou branco no casamento dela enquanto estava grávida do filho dele. Ela usou meus planos de casamento, meus fornecedores, tentou roubar meu vestido, e você chama isso de drama. Vocês foram ao casamento dela como se nada tivesse acontecido. Vocês escolheram ela em vez de mim, como sempre fizeram. Nós não escolhemos lados. Nosso pai protestou fracamente. Silêncio é escolher um lado. Eu me manifestei e disse, todos se viraram para olhar para mim. Vocês ficaram em silêncio sobre o comportamento de Jasmine toda a vida dela. Quando ela roubou os namorados de Raquel no ensino médio, vocês disseram que meninos seriam meninos. Quando ela copiou os ensaios da faculdade de Raquel e foi para a mesma escola que ela, vocês disseram que imitação era lisonja. Quando ela literalmente roubou o noivo, vocês disseram que Raquel deveria ficar feliz pela irmã. Vocês escolheram Jasmine ao capacitá-la por 28 anos. Jasmine tentou uma tática diferente. Lágrimas. Elas vieram facilmente. Sempre vieram. Estou grávida, ela se lamentou. Vocês não podem fazer isso com uma mulher grávida. Pensem nas minhas crianças. Estou pensando nas suas crianças, disse Raquel friamente. Elas merecem melhor que uma mãe que mente, trai e rouba. Elas merecem melhor que pais que as ensinam que machucar outros é aceitável se você conseguir ser safado. Ela voltou ao telefone e abriu outro arquivo. Este é meu favorito, Jace. É você e Darren discutindo sobre os casos dele. Não porque você está machucada, mas porque, e eu cito, é melhor elas não pensarem que vão conseguir meu dinheiro. Você sabia sobre cada uma delas. Você não se importava contanto que os cheques continuassem chegando. O telefone de Darren de repente começou a funcionar novamente, vibrando com o que pareciam ser 100 notificações ao mesmo tempo. Seu rosto ficou pálido enquanto ele as lia. As contas da empresa estão congeladas. Todas elas.
Como você fez isso? Acontece que quando você usa fundos da empresa para pagar quartos de hotel para suas namoradas, isso é peculato, Miles explicou calmamente. O conselho ficou muito interessado nesses recibos. Eles chamaram uma reunião de emergência há 1 hora. Você ainda não está desempregado, Darren, mas estará amanhã. E aquelas mulheres com quem você tem namorado, todas elas cooperaram muito fornecendo evidências, especialmente Samantha, que está grávida. Ela está particularmente irritada porque você disse que estava divorciado. Jasmine se levantou abruptamente, derrubando seu copo d'água. Vocês não podem provar nada disso. Vou processá-los por difamação. Vou pegar tudo que vocês têm. Com qual advogado? Raquel perguntou. Aquele com quem você está tendo um caso. Ah, sim, eu também sei sobre Marcos. A esposa dele agora também sabe. Ela também é advogada, a propósito. Sócia sênior no escritório deles. Não acho que Marcos vai atender suas ligações mais. A sala parecia estar girando. Nossos pais pareciam ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Darren estava desesperadamente rolando pelo telefone, provavelmente vendo sua vida desmoronar em tempo real. Jasmine ficou ali, sua boca se abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Olha o que vai acontecer, disse Raquel, se levantando e colocando uma mão protetora na barriga. Você vai sair da minha casa em paz. Você vai parar de espalhar mentiras sobre mim. Você vai fazer terapia. Terapia real. Não o tipo onde você manipula o terapeuta para fazer ele pensar que você é a vítima. E você vai ficar longe de mim e da minha família. Ou quê? Jasmine suspirou. A máscara finalmente caiu completamente. Você vai divulgar algumas gravações editadas? Você acha que ganhou? Eu vou destruir você. Vou garantir que todos saibam que tipo de pessoa você realmente é. Raquel abriu um último vídeo no telefone. Era Jasmine sentada no que parecia ser o quarto de Raquel segurando um frasco de preservativos. Isso deve resolver, disse a voz gravada de Jasmine. Alguns deles no smoothie dela e tchau bebê. Ela vai pensar que é outro aborto espontâneo. Pobre Raquel. A sala ficou completamente silenciosa. Até as sirenes lá fora haviam desaparecido. Você se gravou planejando me envenenar, disse Raquel calmamente. Você realmente se gravou fazendo isso e salvou o vídeo. Por quê, Jess? Como um troféu. As pernas de Jasmine cederam e ela desabou na cadeira. Toda a luta havia acabado. Eu não quis dizer. Não era para acontecer. O quê? Matar meu bebê? Apenas me deixar doente o suficiente para sofrer? Qual era exatamente seu plano? Nossa mãe começou a chorar. Lágrimas reais. Não o tipo manipulativo que Jasmine empunhava como uma arma. Minhas meninas. Ela soluçou. O que vocês fizeram? O que nós fizemos? Vocês deram asas a um monstro, eu disse categoricamente. E agora vocês estão vendo o que monstros fazem quando pensam que são invencíveis. Darren de repente se levantou. Eu preciso ir. Preciso ir aos advogados. Tenho que ir. Ele foi em direção à porta. Mas a voz de Miles o parou. Eu não iria para casa se fosse você. Samantha está lá com os irmãos. Eles são muito protetivos da irmã grávida. Aquela que você disse que estava se divorciando para se casar. O rosto de Darren ficou ainda mais pálido. Se isso fosse possível. Ele se apoiou na maçaneta da porta. Raquel pegou a bolsa e apertou a mão oferecida por Miles. Estamos saindo agora. Jace, você tem 48 horas para tirar suas câmeras e quaisquer outros dispositivos da minha casa. Mudei as fechaduras. Então você precisa ligar primeiro. Uma equipe de segurança supervisionará sua visita. Raquel, por favor. Jasmine sussurrou. Eu sou sua irmã. Não. Raquel disse firmemente. Você é alguém que compartilhou um útero comigo por acaso. Irmãs não tentam envenenar umas às outras. Irmãs não roubam os noivos umas das outras. Irmãs não causam abortos espontâneos por ciúme. Você não é minha irmã. Você é apenas alguém que eu conhecia. Ela se virou para nossos pais. E vocês dois? Estou cansada de esperar vocês me escolherem. Escolham sua filha adorada. Vivam com essa escolha. Mas saibam que meus filhos nunca vão conhecer vocês. Eles nunca vão conhecer os avós que ficaram parados enquanto uma filha tentava destruir a outra. Enquanto Raquel e Miles caminhavam em direção à porta, Jasmine fez uma última tentativa desesperada. Você está gravando isso também, não está? Essa coisa toda. Você é tão ruim quanto eu. Raquel parou na porta e olhou para trás. A diferença é que estou gravando evidências de crimes. Você se gravou cometendo-os. E para ser honesta, isso não está sendo gravado. Não preciso. Todo mundo aqui ouviu tudo. Mãe, pai, Darren, nossa irmã. Agora todo mundo sabe quem você realmente é. Isso já é punição suficiente. Eles saíram e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jasmine se sentou à mesa, olhando para as mãos. Darren estava paralisado perto da porta. Nossos pais se abraçaram, parecendo perdidos e devastados. Eu me levantei para sair também. Onde você vai? Minha mãe perguntou desesperadamente. Para a casa de Raquel, eu simplesmente disse. Para comemorar os gêmeos com minha irmã de verdade. Aquela que nunca tentou envenenar ninguém.
Aquela que vocês deveriam ter protegido em vez de apoiar sua agressora. Quando saí, ouvi Jasmine começar a soluçar. Não as lágrimas falsas que ela havia aperfeiçoado ao longo de anos de manipulação, mas um choro realmente feio. O tipo que acontece quando você percebe que destruiu tudo e todos ao seu redor. E não há mais ninguém para culpar além de si mesma. A ambulância havia partido quando pisei na rua. O bairro estava quieto, até pacífico. Mas dentro daquela casa, uma família estava se desintegrando. E pela primeira vez, a pessoa certa estava pagando o preço. Dirigi para a casa de Raquel em silêncio, minhas mãos segurando o volante enquanto processava o que havia acabado de acontecer. As ruas silenciosas do subúrbio pareciam surreais depois do caos que deixamos para trás. Quando estacionei na garagem dela, vi o carro de Miles lá, e a luz da varanda estava acesa, me dando as boas-vindas. Raquel abriu a porta antes que eu pudesse bater. Seu rosto mostrava exaustão, mas também havia alívio. Nos abraçamos sem palavras, e eu a segui para dentro, onde Miles estava fazendo chá na cozinha. Há quanto tempo você sabe sobre o envenenamento? Perguntei, aceitando a xícara oferecida. Raquel se sentou pesadamente, sua mão inconscientemente se movendo para o estômago. 6 meses. Encontrei o vídeo quando estava analisando as filmagens de segurança, procurando por algo totalmente diferente. No início não conseguia acreditar. Mesmo sabendo tudo o que Jasmine havia feito, nunca pensei que ela iria tão longe. Na manhã seguinte, meu telefone tocou às 6 horas. Era nossa mãe, histérica. Jasmine havia aparecido na casa deles à meia-noite, pedindo para eles ajudarem. Ela trouxe as crianças que estavam confusas e chorando. Darren não havia chegado em casa ainda, e Jasmine descobriu que eles haviam esvaziado a conta poupança antes das contas da empresa serem congeladas. Encontrei Raquel no café da manhã para atualizá-la. Ela ouviu calmamente, mexendo seu café descafeinado. Ela vai piorar, Raquel disse naturalmente. Jasmine nunca aprendeu a perder. Isso é só o começo. Ela estava certa. Ao meio-dia, Jasmine havia me ligado 17 vezes. As mensagens de voz começaram implorando, depois raivosas, depois ameaçadoras. Ela alegou que tinha mais gravações, mais segredos. Ela disse que arruinaria todos nós se não a ajudássemos. Naquela tarde, Raquel me convidou para ir ao escritório dela. As paredes estavam cobertas com cronogramas, documentos e fotografias. Parecia uma mesa de investigação de detetive. Estive me preparando para isso por 2 anos. Ela explicou. Cada movimento que Jasmine poderia fazer, cada mentira que ela poderia contar, eu estava esperando. Ela me mostrou pastas de evidências, extratos bancários mostrando os roubos de Jasmine das contas de Darren, mensagens de texto entre Jasmine e seus vários parceiros extraconjugais, até gravações de Jasmine ensinando seus filhos a serem cruéis com Raquel em reuniões familiares. A pior parte, disse Raquel, pegando outra pasta, é o que ela fez com essas crianças. Ela tem usado elas como armas desde que nasceram. 3 dias se passaram em relativo silêncio. Então Jasmine fez seu próximo movimento. Ela apareceu na empresa de investimentos de Miles com suas crianças no colo, causando uma cena no saguão. Ela o acusou de destruir sua família, de roubar crianças inocentes. A segurança teve que escoltá-la para fora, mas não antes de vários clientes testemunharem o espetáculo. Miles chegou em casa naquela noite parecendo estressado pela primeira vez desde que tudo começou. Ela está tentando prejudicar minha reputação profissional, ele disse para Raquel. Meus sócios não estão felizes com o drama. Raquel apertou a mão dele. Sinto muito. Nunca quis que isso afetasse seu trabalho. Ei, disse Miles firmemente. Estamos nisso juntos. Eu sabia quem Jasmine era quando me casei com você. Não é sua culpa. Mas Jasmine não terminou. No dia seguinte, ela criou contas nas redes sociais com nomes falsos e começou a postar informações pessoais sobre Raquel online. Ela compartilhou versões distorcidas de sua infância, pintando Raquel como a irmã ciumenta que sempre reclamava do sucesso de Jasmine. Ela até postou fotos do planejamento do primeiro casamento de Raquel, alegando que Raquel havia roubado suas ideias. Passei horas denunciando as contas, mas novas continuavam aparecendo. Raquel permaneceu calma, documentando tudo. Deixe ela cavar a própria cova, ela disse. Cada post é evidência de assédio. Uma semana depois, Jasmine tentou uma abordagem diferente. Ela fez as crianças ligarem para Raquel, chorando sobre como sentiam falta da tia Raquel. A voz do menino de 4 anos estava treinada, obviamente lendo um roteiro que Jasmine havia escrito. Mamãe disse que você nos odeia agora. Por que você não nos ama mais? Raquel teve que sair da sala depois dessa ligação. Foi a primeira vez que a vi chorar desde que tudo começou. Elas são crianças, ela sussurrou. Elas não merecem isso. Enquanto isso, Darren havia ressurgido. Ele estava ficando com Samantha, a mulher grávida com quem estava namorando. Mas esse arranjo explodiu quando 2 de suas outras namoradas apareceram no apartamento dela. O confronto resultante chegou às páginas de redes sociais do bairro com vídeos de Darren sendo perseguido por 3 mulheres furiosas. Ele me ligou, desesperado. Você tem que me ajudar a falar com Raquel. Isso foi longe demais.
farei qualquer coisa para parar isso. Você fez suas escolhas, Darren. Eu disse a ele. Você destruiu sua própria vida. Raquel apenas ergueu um espelho. Nossos pais estavam presos no meio da bagunça, abrigando Jasmine e as crianças, enquanto tentavam processar a revelação sobre o envenenamento. Mamãe me ligava todo dia, alternando entre defender Jasmine. Ela provavelmente estava brincando naquele vídeo, e expressar horror. Como ela pôde fazer isso com a própria irmã? 2 semanas após o caos, Jasmine cometeu seu maior erro. Ela contatou o médico de fertilidade de Raquel, se passando por Raquel, para tentar acessar seus registros médicos. A clínica tinha protocolos em vigor e imediatamente notificou Raquel sobre a tentativa de violação. Isso deu a Raquel a munição que ela precisava. Roubo de identidade e tentativa de acessar registros médicos eram crimes sérios. Ela registrou um boletim de ocorrência finalmente envolvendo as autoridades, mas apenas para esses incidentes específicos, não para o drama familiar mais amplo. Jasmine entrou em pânico. Ela apareceu no meu apartamento às 2 da manhã, batendo na porta. Você tem que fazer ela parar, ela gritou na porta. Eu também sou sua irmã. Como você pode ficar do lado dela? Liguei para a segurança do prédio sem abrir a porta. Enquanto eles a escoltavam para fora, ela gritou ameaças de arruinar minha vida também. Como ela sabia coisas sobre mim que arruinariam minha carreira? Ameaças vazias, mas os vizinhos ouviram tudo. Na manhã seguinte, o advogado de Raquel enviou a Jasmine uma carta de cessação e desistência. Ela descrevia todos os incidentes de violação, todas as mensagens ameaçadoras, todas as tentativas de prejudicar a reputação de Raquel e Miles. Era abrangente e condenatória. A resposta de Jasmine foi tentar manipular nossos pais para fazer um empréstimo para ajudá-la. Ela precisava de dinheiro para um advogado, contra as mentiras de Raquel. Papai, mostrando coragem pela primeira vez que me lembro, recusou. Já demos a você o apoio devido, ele disse. Você envenenou sua irmã. Você se gravou fazendo isso. Não há desculpa para isso. Essa rejeição quebrou algo em Jasmine. Ela começou a tomar decisões cada vez mais erráticas. Tirou as crianças da escola, alegando que Raquel tinha espiões lá. Mudou da casa dos nossos pais para um motel, arrastando as crianças confusas com ela. Os serviços de proteção à criança se envolveram depois que a escola relatou a ausência das crianças e o comportamento preocupante de Jasmine. Não foi culpa de Raquel, mas Jasmine a culpou mesmo assim. A assistente social que a visitou encontrou as crianças vivendo no caos, comendo fast food em todas as refeições, enquanto Jasmine passava o tempo criando contas falsas nas redes sociais e gravando vídeos desconexos sobre como estava sendo perseguida. Durante esse tempo, Raquel se concentrou em sua gravidez. O estresse estava afetando sua saúde, e seu médico a colocou em licença parcial. Passei a maioria das noites na casa dela, ajudando com as refeições e apenas estando lá. Não falávamos sobre Jasmine durante essas visitas. Em vez disso, planejávamos para os gêmeos, discutíamos nomes de bebês e assistíamos programas de TV sem sentido. Mas Jasmine não nos deixou em paz. Ela descobriu onde eram as consultas médicas de Raquel e começou a aparecer no prédio médico. Ela não se aproximava diretamente, apenas ficava no estacionamento observando. Era profundamente perturbador. Miles contratou segurança privada para acompanhar Raquel às consultas. Jasmine filmou seguranças e postou vídeos alegando que Raquel havia contratado capangas para intimidá-la. Os comentários nesses vídeos não foram o que Jasmine esperava. A maioria das pessoas percebeu sua manipulação e a denunciou por perseguir uma mulher grávida. 3 semanas após o início desse pesadelo, a vida de Darren explodiu completamente. O conselho o demitiu oficialmente por peculato. Seus bens foram congelados enquanto a investigação continuava. Samantha teve seu bebê, uma menina, e imediatamente entrou com um pedido de pensão alimentícia. As outras mulheres com quem ele estava namorando apareceram com suas próprias reivindicações. Ele estava enfrentando ruína financeira de várias frentes. Em desespero, Darren fez algo inesperado. Ele foi à polícia e confessou tudo. Seus casos, seu peculato, até seu conhecimento dos planos de Jasmine para prejudicar Raquel. Ele se ofereceu para testemunhar contra Jasmine em troca de clemência em suas acusações. Jasmine descobriu sobre a traição de Darren quando os detetives apareceram no motel para questioná-la. De acordo com o relatório policial que vi depois, ela perdeu completamente o controle, jogando objetos e gritando incoerentemente. As crianças presenciaram tudo. Essa foi a gota d'água para os serviços sociais. Eles tiraram as crianças da custódia de Jasmine, colocando-as temporariamente com nossos pais enquanto a investigação continuava. Jasmine culpou Raquel por isso também, embora Raquel não tivesse nada a ver com isso. Na noite em que as crianças foram retiradas, Jasmine enviou uma última mensagem para Raquel. Era um vídeo dela em pé numa ponte, ameaçando pular se Raquel não ligasse para os advogados e lhe desse aquele dinheiro. Raquel imediatamente ligou para os serviços de emergência, que encontraram Jasmine no local e a levaram para uma avaliação psiquiátrica. Durante a detenção de Jasmine, novas verdades emergiram.
O psiquiatra descobriu que Jasmine estava tomando medicamentos para Tadideren há anos, misturando-os com álcool e outras substâncias. Seu comportamento errático foi parcialmente alimentado pelo abuso de substâncias, embora isso não justificasse sua crueldade calculada. Nossos pais visivelmente envelheceram durante esse período. Eles mesmos fizeram terapia, finalmente confrontando como seu favoritismo havia criado essa situação. Sempre demos a Jasmine o que ela queria, minha mãe me disse em lágrimas. Pensávamos que estávamos mantendo a paz. Estávamos apenas ensinando que ela poderia machucar pessoas sem consequências. Quando Jasmine foi liberada da prisão psiquiátrica, ela realmente se viu sozinha pela primeira vez. Deren havia partido, lidando com seus próprios problemas legais. Suas crianças estavam com seus pais, que agora tinham limites rígidos sobre seu acesso a elas. Os amigos se afastaram depois de ver seus colapsos nas redes sociais. Até Marcos, o advogado com quem ela estava tendo um caso, entrou com uma ordem de restrição depois que ela apareceu na casa dele e confrontou sua esposa. Ela se mudou para um motel menor e conseguiu um emprego num supermercado, seu primeiro emprego real em anos. Ela continuou postando vídeos, mas eles se tornaram menos coerentes, mais desconexos. Seus seguidores diminuíram à medida que as pessoas perderam interesse em seu drama fabricado. Enquanto isso, a gravidez de Raquel estava progredindo. Os gêmeos estavam crescendo bem, apesar do estresse. Ela e Miles transformaram o quarto de hóspedes em berçário, pintando-o de amarelo suave com detalhes em branco. Ajudei-os a montar os berços numa tarde e por algumas horas, pudemos fingir que tudo estava normal. Mas o normal ainda estava longe. Jasmine encontrou a lista de bebês online de Raquel e começou a encomendar itens para serem entregues, mas com bilhetes perturbadores anexados. Para os bebês que você roubou de mim, dizia um deles. Outro dizia, espero que eles substituam aqueles que não chegaram. Raquel teve que entrar em contato com todas as lojas da sua lista para bloquear o acesso de Jasmine. Era exaustivo ter que constantemente se defender contra esses pequenos atos de assédio, mas Raquel permaneceu metódica, documentando tudo, construindo seu caso. 6 semanas após o confronto no jantar, Jasmine fez um último movimento desesperado. Ela contatou um jornalista de tabloide, oferecendo-se para vender sua história sobre a irmã má que destruiu sua vida. Ela forneceu as gravações que havia feito, aquelas que pensou que mostravam Raquel e Miles confessando crimes. O jornalista, no entanto, estava mais interessado nas próprias confissões de Jasmine nessas gravações. Em vez de expor o que Jasmine queria, o artigo se concentrou em sua confissão de envenenar sua irmã grávida. Jasmine acidentalmente lhes deu evidência de seus próprios crimes ao tentar incriminar Raquel. Quando o artigo foi publicado, o resto do apoio de Jasmine evaporou. As poucas pessoas que acreditaram em sua narrativa de vítima ficaram horrorizadas com suas próprias palavras, admitindo ter causado o aborto espontâneo de Raquel. Até online, onde ela encontrou alguns simpatizantes, as pessoas se voltaram contra ela. Nossos pais finalmente tomaram uma atitude decisiva. Eles entraram com um pedido de custódia temporária das crianças de Jasmine e começaram o processo de protegê-las da influência da mãe. Foi doloroso para eles, mas reconheceram que essas crianças precisavam de estabilidade e segurança. A resposta de Jasmine foi violar a ordem de cessação e desistência de forma espetacular. Ela apareceu na casa de Raquel enquanto eu estava lá para jantar. Ela não tocou a campainha, apenas ficou no quintal olhando pelas janelas. Quando Miles saiu para dizer a ela para ir embora, ela começou a gritar sobre como Raquel havia arruinado sua vida, como ela havia roubado tudo. Os vizinhos chamaram a polícia. Quando chegaram, Jasmine pegou o telefone e começou a transmitir ao vivo, alegando que estava sendo presa por amar sua irmã demais. Os policiais foram profissionais, mas firmes. Ela estava violando uma ordem legal. Ela precisava ir embora ou enfrentaria prisão. Jasmine escolheu a prisão. Enquanto a algemavam, ela olhou diretamente para a câmera e disse, Raquel, eu sei que você está assistindo. Isso não acabou. Você tirou tudo de mim, meu marido, meus filhos, minha vida. Nunca vou parar de fazer você pagar. Mas mesmo enquanto dizia isso, você podia ver a derrota em seus olhos. Ela havia perdido tudo. Não porque Raquel havia tirado, mas porque ela havia destruído com suas mentiras, sua crueldade e sua incapacidade de aceitar responsabilidade por suas ações. Estava com Raquel naquela noite. Ela estava abalada pela aparição de Jasmine, mas também estranhamente calma. Eu sabia que chegaria a esse ponto. Ela disse. Jasmine sempre tem que ter a última palavra, mesmo quando já perdeu. A prisão foi uma violação de sua cessação e desistência, o que significava consequências legais reais. Jasmine passou a noite na prisão e foi liberada sob fiança na manhã seguinte. Nossos pais, finalmente estabelecendo limites firmes, se recusaram a pagar sua fiança. Ela teve que usar um agiota, adicionando outro fardo financeiro aos seus problemas crescentes. O estresse de tudo estava afetando Raquel. Seu médico estava preocupado com sua pressão arterial e o risco de parto prematuro. Ela foi colocada em repouso absoluto pelo resto da gravidez.
Miles tirou uma licença do trabalho para cuidar dela, e organizei minha agenda para estar lá durante os dias que ele não podia. Durante esse período de silêncio, Raquel finalmente se abriu sobre a profundidade da traição de Jasmine. Não foi apenas Darren, ela disse numa tarde. Foram todos os namorados que já tive, todas as conquistas pelas quais trabalhei, cada momento de felicidade. Ela não suportava me ver tendo algo que ela não tinha. Ela me mostrou diários antigos do ensino médio, onde documentou a campanha sistemática de Jasmine para minará-la. Professores que Jasmine havia convencido a dar notas mais baixas para Raquel. Amigos que Jasmine havia virado contra ela com mentiras cuidadosamente colocadas. Oportunidades que Jasmine havia sabotado com reclamações anônimas. Pensei que ir para a faculdade ajudaria, Raquel continuou. Mas ela me seguiu e se candidatou à mesma escola usando meus ensaios. Entrou na minha irmandade e até saiu com meu ex-namorado depois que terminei com ele só para provar que podia. O padrão era claro e perturbador. Toda a identidade de Jasmine parecia construída em torno de tirar coisas de Raquel. Sem esse padrão, ela não sabia quem era. E agora, sem mais nada para tirar dela, estava desmoronando. 2 meses após o confronto, as consequências legais começaram a afetar todos. Darren se declarou culpado da acusação de peculato e recebeu 2 anos de prisão, embora provavelmente se comportasse bem menos. Seu testemunho contra Jasmine foi parte de seu acordo judicial. O julgamento de Jasmine por roubo de identidade e assédio estava marcado para o mês seguinte. Seu defensor público a aconselhou a aceitar um acordo judicial, mas Jasmine se recusou. Ela insistia em comparecer ao tribunal, convencida de que seria capaz de fazer todos verem que ela era a verdadeira vítima. Nossos pais lutaram com a decisão de testemunhar contra Jasmine. Eles já haviam feito uma declaração sobre o vídeo do envenenamento e a confissão de Jasmine, mas testemunhar parecia uma traição final à filha. O terapeuta os ajudou a ver as coisas de forma diferente. Testemunhar era proteger os netos e responsabilizar Jasmine, não escolher lados. Durante esse tempo, Raquel entrou em trabalho de parto prematuro. O estresse finalmente sobrecarregou sua capacidade de proteger a gravidez. 5 semanas antes da data, sua bolsa estourou. Eu estava lá. A corrida para o hospital foi assustadora, com Raquel segurando minha mão e sussurrando: "Não de novo, por favor, não de novo." Mas desta vez foi diferente. Os gêmeos, um menino e uma menina, nasceram pequenos, mas saudáveis. Eles passaram 2 semanas na UTI neonatal, mas não tiveram complicações sérias. Raquel e Miles os chamaram de Alyssa e Noah, novos começos sem conexão com o drama familiar. Jasmine descobriu os nascimentos através das redes sociais. Alguém havia postado parabéns na página da empresa de Miles. Sua reação foi enviar um cartão para o hospital. "Parabéns por roubar minha vida tão completamente. Aproveitem as minhas sobras." A segurança do hospital interceptou o cartão, adicionando-o ao arquivo de evidências para o julgamento de Jasmine. Mesmo que devesse ter sido um momento de alegria para Raquel, Jasmine não conseguiu resistir e tentou causar dor. Quando os gêmeos voltaram para casa e a vida se estabeleceu numa nova rotina, a família estendida começou a se curar. Nossos pais, concedida a custódia temporária das crianças de Jasmine, trabalharam com terapeutas para desfazer o dano da manipulação da mãe. As crianças lentamente começaram a entender que amor não significa machucar outros, que família significa apoio, não sabotagem. Darren da prisão enviou uma carta de desculpas para Raquel. Era desculpa e autopiedade, mas reconheceu a dor que havia causado. Raquel leu uma vez e jogou fora. "Não vale a energia", ela disse, focando em seus bebês e seu futuro. O mundo de Jasmine continuou a encolher. Ela perdeu o emprego depois de faltar aos turnos para comparecer ao tribunal. Seu motel a despejou por falta de pagamento. Ela foi morar com um primo distante que não havia ouvido a história toda. Mas esse arranjo durou menos de uma semana depois que o primo pesquisou o nome de Jasmine no Google e encontrou os artigos do tabloide. Na noite antes do julgamento, Jasmine fez uma última tentativa de manipulação. Ela ligou para seus pais, chorando sobre como se arrependia, como havia conseguido ajuda e estava melhor agora. Ela implorou para eles retirarem as acusações, para lhe darem outra chance. Quando eles gentilmente se recusaram, explicando que as acusações não cabiam a eles, ela explodiu em raiva, mostrando que nada havia realmente mudado. O julgamento em si foi rápido. A evidência era esmagadora. As próprias gravações de Jasmine destinadas a chantagear Raquel se tornaram a prova de seus crimes. Seus posts nas redes sociais mostraram um padrão claro de assédio. O roubo de identidade no consultório médico foi documentado e inegável. Jasmine foi levada perante seu advogado. Ela tentou se apresentar como uma irmã amorosa levada ao desespero pela crueldade de Raquel. Mas, sob interrogatório, sua história desmoronou. Ela não conseguiu explicar o vídeo do envenenamento. Ela não conseguiu justificar o roubo de identidade. Suas lágrimas, que sempre foram sua arma, agora pareciam vazias e manipuladoras para todos que assistiam. O júri deliberou por menos de 2 horas. Culpada em todas as acusações.
O juiz, observando a crueldade particular de envenenar uma mulher grávida e o assédio contínuo, sentenciou Jasmine a 18 meses de prisão e 3 anos de liberdade condicional. Ela também foi condenada a não ter contato com Raquel, Miles ou suas crianças. Quando levaram Jasmine embora, ela se virou para olhar Raquel uma última vez. O ódio em seus olhos estava misturado com algo mais. Confusão, talvez, como se ainda não conseguisse entender como sua vida de manipulação a levou a esse momento. Raquel não compareceu à sentença. Ela estava em casa com os gêmeos, reconstruindo a vida que Jasmine tentou tão duramente destruir. Quando contei sobre o veredicto, ela simplesmente aceitou. Acabou, ela disse calmamente. Finalmente acabou. Mas todos sabíamos que não havia realmente acabado. Jasmine cumpriria sua pena e eventualmente seria liberada. Ela teria que reconstruir sua vida do nada, esperançosamente aprendendo com seus erros, mas possivelmente apenas se tornando mais amarga. As crianças cresceriam sabendo que sua mãe havia escolhido crueldade em vez de família. As cicatrizes permaneceriam. Ainda assim, enquanto assistia Raquel acariciando seus bebês enquanto Miles preparava o jantar, via esperança. Ela havia sobrevivido aos piores ataques de Jasmine. Ela havia protegido a si mesma e sua família. Ela se recusou a deixar o veneno de Jasmine, literal e figurativamente, destruir sua chance de felicidade. Nossa família nunca seria o que era. A ilusão de harmonia havia sido destruída, substituída por algo mais honesto, embora mais doloroso. Mas talvez fosse melhor assim. Talvez enfrentar a verdade, por mais feia que fosse o primeiro passo para a cura real. Saindo da casa de Raquel naquela noite, pensei sobre os caminhos diferentes que as duas irmãs haviam tomado. Raquel escolheu o amor, construindo uma vida com Miles e suas crianças. Jasmine escolheu o ódio, destruindo tudo que tocava na necessidade de machucar sua irmã. As consequências dessas escolhas agora eram claras. Raquel estava cercada de amor, construindo um futuro. Jasmine estava sozinha, enfrentando as ruínas da vida que havia destruído com suas próprias mãos. Era um tipo de justiça, não perfeita, não completa, mas real. Os gêmeos choraram quando cheguei ao meu carro, os sons normais de uma família saudável. Pela janela, podia ver Miles e Raquel trabalhando juntos para acalmá-los. Uma equipe unida em amor e propósito. Era isso que Jasmine havia tentado roubar, o que ela nunca entendeu. O amor verdadeiro não era tirar dos outros, era construir algo juntos. Ao sair, sabia que tempos difíceis persistiriam. Haveria recursos, audiências de liberdade condicional e o desafio contínuo de proteger as crianças da influência da mãe. Mas Raquel havia provado que seria capaz de lidar com o que viesse a seguir. Ela enfrentou o pior de sua irmã e emergiu mais forte. A família em que crescemos foi destruída pelas escolhas de Jasmine e pela permissão de nossos pais. Mas dessas cinzas, algo novo estava crescendo. Uma família baseada na verdade em vez de fingimento, na responsabilidade em vez de desculpas. Não era perfeita, mas era real. E pela primeira vez em anos, isso parecia suficiente. Na manhã seguinte à sentença de Jasmine, acordei com meu telefone vibrando com mensagens de um número desconhecido. A irmã da companheira de cela de Jasmine oferecia entrega de mensagens por uma taxa. Bloqueei o número imediatamente, mas outros continuaram chegando ao longo do dia de telefones diferentes. Jasmine encontrou uma maneira de continuar seu cerco, mesmo atrás das grades. Raquel e Miles decidiram trocar seus números de telefone, mas o alcance de Jasmine se estendia além do contato direto. Ela convenceu outro detento a pedir aos membros de sua família para criar novas contas nas redes sociais, postando fotos antigas de Raquel e derem com legendas sobre amor verdadeiro roubado por irmãs ciumentas. Os posts marcaram colegas de Raquel, parceiros de Miles e até o pediatra que cuidava dos gêmeos. Nossos pais descobriram que Jasmine os ligava várias vezes por dia, deixando mensagens de voz que alternavam entre choro e ameaças cruéis. Quando pararam de atender as ligações, ela começou a escrever cartas, dezenas delas, às vezes 5 ou 6 que chegavam num único dia. As cartas continham planos detalhados sobre o que ela faria quando fosse liberada, como teria seus filhos de volta, como faria Raquel pagar. Uma carta em particular perturbou nosso pai. Jasmine descrevia a vigilância na casa de Raquel, notando as saídas de Miles para o trabalho, durante minhas visitas, incluindo a entrega do correio. Os detalhes eram precisos demais para serem suposições. Alguém de fora estava passando informações para ela. Essa pessoa era Caleb, um homem que Jasmine conheceu através de um site de correspondência prisional. Ele a visitava regularmente, levando dinheiro para ela e prometendo ajudá-la a se vingar de Raquel. Nossos pais só descobriram isso quando Caleb apareceu na casa deles, alegando que Jasmine o havia enviado para buscar seus pertences, que aparentemente incluíam álbuns de fotos da família e anuários antigos de Raquel. O pai se recusou a deixá-lo entrar, mas Caleb voltou no dia seguinte e no outro. Ele apenas observava, estacionado por horas em frente à casa deles. Quando a mãe finalmente ligou para a polícia, Caleb insistiu que estava apenas visitando a família da noiva. Jasmine aparentemente aceitou sua proposta durante uma visita à prisão.
Apesar de conhecê-lo há menos de 2 meses, Raquel contratou um investigador particular para investigar Caleb. O que descobriram foi perturbador. Um histórico de se anexar a mulheres encarceradas, drenando seu dinheiro com promessas de ajudar seus entes queridos. Ele tinha 3 ordens de restrição de famílias de ex-noivas, mas Jasmine não sabia ou não se importava. Ela encontrou alguém disposto a ser sua arma do lado de fora. O investigador também descobriu algo mais. Caleb estava em contato com ex-amantes de Darren, tentando reunir informações podres sobre Raquel e Miles. A maioria se recusou a falar com ele, mas uma delas, uma mulher chamada Vanessa, se aproximou dele dando informações em troca de dinheiro que Jasmine prometeu que ela receberia em breve. Isso explicava os detalhes precisos nas cartas de Jasmine. Vanessa trabalhava numa cafeteria perto do bairro de Raquel e estava anotando suas rotinas. Quando confrontada pelo investigador, ela desabou e admitiu que Caleb havia prometido $5.000 por informações que pudessem destruir a vida perfeita de Raquel. No entanto, as crianças de Jasmine sofreram. O mais velho começou a ter pesadelos, chamando pela mãe durante o sono. O filho do meio havia se tornado retraído, se recusando a falar na escola. O mais novo, de apenas 2 anos, continuava perguntando quando a mãe voltaria para casa. Nossos pais estavam fazendo o melhor que podiam, mas as crianças precisavam de mais ajuda do que eles podiam oferecer. Raquel tomou uma decisão difícil. Apesar da ordem de não contato, ela se sentia responsável por seus sobrinhos e sobrinha. Ela não podia interagir com eles diretamente, mas criou fundos educacionais para cada criança e forneceu um psicólogo infantil para trabalhar com eles semanalmente. O dinheiro foi para nossos pais, mas Raquel pagou discretamente, sem nunca buscar reconhecimento. Caleb intensificou seu assédio. Ele começou a aparecer no escritório de Miles alegando ter informações importantes sobre práticas comerciais fraudulentas. Quando a segurança o mandou embora, ele esperava na garagem, abordando colegas de Miles com histórias sobre como Miles havia destruído uma família inocente. Vários clientes expressaram preocupação, e os parceiros de Miles convocaram uma reunião para discutir a situação. Miles lidou com a situação brilhantemente. Ele apresentou toda a documentação, medidas protetivas contra Caleb, a condenação de Jasmine, evidência de seus crimes. Seus parceiros ficaram chocados, não com Miles, mas com o que Jasmine estava fazendo da prisão. Além disso, contrataram segurança adicional e baniram Caleb de entrar no prédio. Mas Caleb não parou por aí. Ele apareceu na creche dos gêmeos alegando ser tio deles. A creche seguiu o protocolo e ligou para Raquel imediatamente. Ela chegou e encontrou Caleb discutindo com a diretora, insistindo que tinha o direito de ver sua família. A polícia o prendeu por invasão de propriedade, mas ele foi liberado em algumas horas. Naquela noite, Raquel encontrou Caleb no quintal dela. Ele estava tirando fotos pelas janelas com uma lente teleobjetiva. Miles o expulsou, mas não antes de Caleb gritar que Jasmine nunca pararia de lutar pelo que era dela. O sistema de segurança capturou tudo, e desta vez, Caleb foi preso por perseguição. Mas mesmo da prisão ele conseguiu causar problemas. Ele deu cartas de Jasmine para outros detentos visitarem, driblando o sistema de monitoramento da prisão. As cartas continham fotos que Caleb havia tirado. Raquel no mercado, Miles num posto de gasolina, eu entrando no meu prédio. Nossos pais estavam à beira. Mamãe havia tido crises de ansiedade, pulando toda vez que a campainha tocava. Papai havia começado a dormir com um taco de beisebol ao lado da cama. Eles amavam as crianças de Jasmine, mas se sentiam presos entre protegê-las e proteger a si mesmos da crescente campanha de terror da filha. Então veio o ponto de ruptura. A companheira de cela de Jasmine foi liberada e apareceu na casa de Raquel com uma mensagem. Ela estava na varanda lendo um papel com a caligrafia de Jasmine. Eu sei onde os gêmeos vão ser criados. Sei que horas você os busca. Sei o caminho que você faz para casa. Caleb estará observando, sempre observando. Me devolvam meus filhos ou eu pegarei os seus. Raquel ligou para a polícia imediatamente. A mulher foi presa por comunicar ameaças, mas o dano já estava feito. Raquel e Miles tiraram os gêmeos da creche, contrataram segurança 24 horas e instalaram câmeras adicionais cobrindo todos os ângulos de sua propriedade. O estresse estava afetando todos. A produção de leite de Raquel caiu e ela teve problemas para amamentar os gêmeos. Miles desenvolveu insônia, verificando os alarmes de segurança várias vezes toda noite. Comecei a mudar meu caminho para a casa deles. Paranoica com a possibilidade de estar sendo seguida. Nossos pais envelheceram anos em semanas. A tensão de proteger as crianças de Jasmine e ao mesmo tempo temer a mãe era visível em cada linha de seus rostos. 3 meses após a prisão de Jasmine, ela cometeu um erro. Ela correspondia com vários homens através de correspondência prisional, prometendo a cada um deles coisas diferentes em troca de ajuda. Quando 2 deles apareceram para uma visita no mesmo dia, uma briga começou na sala de visitas. Os 2 homens foram presos e os privilégios masculinos de Jasmine foram revogados.
Sem sua capacidade de orquestrar o cerco de dentro, Jasmine ficou desesperada. Ela começou a brigar com outros prisioneiros, esperando estender sua sentença e adiar o inevitável. Mas a diretora percebeu seu plano. Em vez de acusações adicionais, ela foi colocada em confinamento solitário para sua própria proteção. Caleb, por sua vez, violou sua condição de fiança ao entrar em contato com a família de Raquel. Ele foi sentenciado a 6 meses de prisão, mas não antes de enviar um pacote final para a casa de Raquel. Havia centenas de fotos dentro que ele havia tirado ao longo de meses. A família em parques, lojas, restaurantes. Os detalhes eram obsessivos. Havia notas escritas em cada foto descrevendo suas atividades. O promotor usou as fotos para registrar acusações adicionais contra Caleb e Jasmine, conspiração para cometer sequestro baseada na ameaça de pegar os gêmeos, assédio criminoso e perseguição por perseguição. As acusações adicionariam anos à sentença de Jasmine se ela fosse condenada. O defensor público de Jasmine a convenceu a aceitar um acordo judicial em troca da retirada da conspiração para sequestro. Ela se declarou culpada de assédio e perseguição. Sua sentença foi estendida por 3 anos e ela foi transferida para uma prisão a 500 quilômetros de distância, dificultando a manutenção de contatos locais. Nossos pais tomaram a decisão difícil de pedir custódia permanente das crianças de Jasmine. O processo judicial foi de partir o coração. O filho mais velho testemunhou em circuito fechado de TV sobre o comportamento de sua mãe, como ela o ensinou a mentir sobre Raquel, como ela disse que tia Raquel roubou o papai. O juiz concedeu custódia permanente aos nossos pais, com Raquel e Miles nomeados como tutores caso algo acontecesse com eles. Darren, da prisão, renunciou seus direitos parentais sem questionar. Ele não queria nada a ver com as crianças ou com o caos que Jasmine havia criado. Seu único pedido foi que seu nome fosse removido das certidões de nascimento. Uma impossibilidade legal que mostrou o quão desesperadamente ele queria apagar sua conexão com Jasmine. Com Caleb na prisão e Jasmine limitada, a vida se estabilizou lentamente. Raquel e Miles mantiveram sua segurança, mas começaram a se aventurar mais longe. Os gêmeos começaram a atingir marcos de desenvolvimento. Primeiros sorrisos rolando, balbuciando, coisas normais de bebês que pareciam vitórias após meses de crise. Ajudei nossos pais a redecorar os quartos das crianças de Jasmine, removendo lembranças de sua infância caótica e criando espaços que pareciam seguros e permanentes. As crianças responderam bem à estabilidade e terapia. O mais velho parou de ter pesadelos. O filho do meio começou a falar novamente. O mais novo se adaptou rapidamente, chamando nossos pais de vovô e vovó sem ninguém corrigi-lo. 6 meses após a transferência de Jasmine, recebemos a notícia de que ela havia sido colocada em vigilância de suicídio, não porque realmente tivesse ideação suicida, mas porque havia estado ameaçando se machucar para manipular a equipe e conseguir privilégios. O relatório do psiquiatra foi condenatório. A paciente não mostra remorso genuíno, continua culpando outros por sua situação e demonstra padrões persistentes de comportamento antissocial. Raquel tomou outra decisão difícil. Ela escreveu para a prisão oferecendo pagar para Jasmine receber tratamento psiquiátrico adequado, não para Jasmine, mas para suas crianças que mereciam uma mãe que um dia pudesse ser capaz de ter relacionamentos saudáveis. A oferta foi feita por advogados, mantendo a ordem de não contato, mas ainda oferecendo ajuda. Jasmine recusou. Ela disse ao advogado que não precisava de ajuda, que Raquel era quem precisava de tratamento para seu ciúme e vingança. Mesmo diante das consequências de suas ações, ela não conseguia admitir culpa. As crianças continuaram a prosperar com nossos pais. O mais velho se juntou à liga infantil. O filho do meio descobriu o amor pela arte. O mais novo começou pré-escolar. Raquel se juntou aos nossos pais em reuniões familiares, garantindo que eles crescessem sabendo que eram amados, apesar das falhas dos pais. 1 ano após a extensão da sentença de Jasmine, Caleb foi liberado. Ele deixou o estado imediatamente, aparentemente encontrando outra mulher encarcerada para se juntar a ele. As medidas de restrição permaneceram em vigor. Mas sua partida trouxe alívio, uma ameaça menos para monitorar. Jasmine encontrou novas maneiras de causar problemas. Ela entrou com ações judiciais contra Raquel por alienação de afeto, contra nossos pais por sequestro de seus filhos, contra a empresa de Miles por conspiração para cometer fraude. Cada ação foi rejeitada como frívola, mas ainda exigia respostas, ainda custava dinheiro e tempo. Ela também começou a escrever um livro de memórias sobre sua descoberta injusta, encontrando um editor vaidoso disposto a imprimi-lo por uma taxa. Quando trechos apareceram online, eles eram tão obviamente fabricados que até os poucos apoiadores restantes de Jasmine se afastaram. O livro a retratava como vítima de uma vasta conspiração, com Raquel como a mente por trás do plano de sua queda desde a infância. Nossos pais tiveram que obter uma ordem de restrição contra o editor quando eles tentaram entrevistar as crianças de Jasmine para uma sequência. O terapeuta infantil testemunhou que qualquer contato com as narrativas da mãe desfaria anos de progresso.
O juiz concordou, impondo limites rígidos a qualquer menção das crianças nas publicações de Jasmine. Os gêmeos de Raquel se tornaram crianças curiosas e felizes. Eles deram seus primeiros passos, disseram suas primeiras palavras, desenvolveram personalidades diferentes. Alice era ousada e aventureira, enquanto Noah era atencioso e cauteloso. Vê-los crescer parecia prova de que a vida podia seguir em frente, que o veneno de Jasmine não havia infectado tudo, mas as lembranças persistiam. Cada documento legal sobre as crianças tinha que ser cuidadosamente redigido para evitar que Jasmine encontrasse brechas. Cada matrícula escolar exigia explicações sobre custódia. Cada protocolo médico exigia medidas para evitar acesso não autorizado a registros. Os negócios de Miles prosperaram apesar dos desafios iniciais. Seus parceiros, impressionados com a maneira como ele lidou com a situação, lhe deram maiores responsabilidades. Ele usou seu sucesso para garantir segurança financeira para ambos os grupos de crianças, estabelecendo fundos que Jasmine não podia tocar, mesmo após sua liberação. Me vi me tornando a historiadora da família, documentando a verdade para quando as crianças fossem velhas o suficiente para entender, não para envenená-las contra a mãe, mas para garantir que tivessem os fatos quando Jasmine inevitavelmente tentasse reescrever a história. O terapeuta disse que ter uma compreensão clara e honesta da situação era crucial para o sucesso da terapia. As crianças sabiam que Jasmine era sua mãe. O terapeuta estava na prisão, mas não os detalhes. O terapeuta aconselhou honestidade apropriada para a idade, para que entendessem que a mãe havia feito escolhas erradas, mas ela não era uma pessoa má. Era um equilíbrio delicado protegê-las e prepará-las para um futuro se Jasmine realmente mudasse. 3 anos se passaram. Caleb morreu num acidente de carro, eliminando uma ameaça futura. Darren foi liberado em liberdade condicional e deixou o estado imediatamente, não querendo fazer parte de sua vida anterior. Ele nunca tentou contato com seus filhos biológicos ou não. O comportamento de Jasmine na prisão melhorou gradualmente, não porque havia mudado, mas porque aprendeu que bom comportamento significava liberação antecipada. Ela participou de programas obrigatórios, trabalhou na biblioteca da prisão e evitou infrações graves. Mas cartas aos nossos pais revelaram seus verdadeiros pensamentos. Planos elaborados para recuperar a custódia, forçar Raquel a pagar por seus crimes e recuperar sua vida roubada. Quando a data de liberação de Jasmine se aproximou, Raquel e Miles fizeram preparações. Eles atualizaram os sistemas de segurança, renovaram as ordens de restrição e criaram protocolos de segurança detalhados que foram distribuídos para todos os funcionários. Parecia estar se preparando para uma guerra necessária, mas exaustiva. Nossos pais decidiram se mudar. Eles encontraram uma casa num condomínio fechado a 2 horas de distância, longe o suficiente para desencorajar visitas casuais, mas perto o suficiente para manter laços familiares. As crianças se adaptaram bem, fizeram novos amigos e prosperaram em novas escolas. Raquel ajudou com a mudança, guardando anos de memórias enquanto tentava não pensar sobre por que era necessário. No quarto antigo de Jasmine, ela encontrou uma caixa com fotos da infância, as duas em aniversários, férias em família. Eventos escolares antes de tudo dar errado. Ela guardou uma foto, a guardou numa gaveta, uma lembrança da irmã que teve antes do ciúme e ódio. Os gêmeos começaram o pré-escolar, um marco que parecia monumental depois de tudo. Raquel os viu correndo para a sala de aula, com suas mochilas balançando, e sentiu um momento de pura alegria. Eles estavam crescendo livres do veneno que infectou sua infância. Só isso fez tudo valer a pena. Quando a liberação de Jasmine se aproximou, o advogado da família solicitou medidas protetivas permanentes. O juiz, analisando o extenso histórico, as concedeu sem hesitação. Jasmine seria legalmente proibida de contatar Raquel, Miles, suas crianças ou nossos pais. Violar as ordens significaria retorno imediato à prisão. 1 mês antes da liberação de Jasmine, ela enviou uma última carta aos nossos pais através de seu advogado. Ela alegou ter encontrado a religião, ter mudado, só querer fazer as pazes. Ela implorou por uma chance de ver suas crianças, prometendo que respeitaria todos os limites. Nossos pais, sob conselho do terapeuta infantil, recusaram. A confiança tão completamente quebrada era irreconstruível com palavras. As crianças, agora mais velhas e mais conscientes, começaram a fazer perguntas mais difíceis. Por que não podiam ver sua mãe? Por que ela fez coisas ruins? Nossos pais responderam honestamente, mas gentilmente, focando na importância de escolhas e consequências. O mais velho, agora com 8 anos, acenou solenemente e disse que entendia. Os 2 mais novos aceitaram a explicação simples de que a mãe precisava aprender a ser gentil antes de poder visitá-los. Os gêmeos de Raquel prosperaram, não sabendo do drama que precedeu seu nascimento. Eles brincaram com seus primos em reuniões familiares, as crianças formando laços que transcenderam sua família complicada. Vê-los juntos, era possível imaginar um futuro onde o passado não definia tudo. A semana antes da liberação de Jasmine, Raquel e Miles tiraram férias. Eles precisavam de distância física e emocional do que estava por vir.
Fiquei com nossos pais, ajudando-os a se preparar para o que Jasmine poderia fazer quando fosse liberada. Instalamos novas fechaduras, atualizamos as listas de contatos de emergência e praticamos protocolos de segurança com as crianças. Jasmine foi liberada numa terça-feira de manhã. Ao meio-dia, ela já havia violado sua liberdade condicional tentando acessar as contas online de suas crianças. Seu agente de liberdade condicional a alertou uma vez. À noite, ela foi pega dirigindo em frente à sua antiga casa, aparentemente não sabendo que eles haviam se mudado. Segunda infração. Durou 3 dias. Na sexta-feira, ela apareceu na casa de Raquel. Eles ainda estavam de férias, gritando nas janelas, exigindo sua vida de volta. Os vizinhos chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, Jasmine os atacou, arranhando e mordendo como um animal selvagem. Ela foi presa por agressão, violação de liberdade condicional e violação de ordem de restrição. Desta vez, o juiz não foi indulgente. Jasmine foi sentenciada a mais 5 anos, o máximo por suas violações. Quando a levaram embora, ela gritou que nunca pararia, que Raquel pagaria, que as crianças pertenciam a ela. Mais tarde, o escrivão do tribunal me disse que foi o pior colapso que ela havia visto em 20 anos. Raquel e Miles voltaram das férias e encontraram sua casa intacta, mas cercada por fita policial. As filmagens de segurança mostraram Jasmine tentando abrir todas as janelas e portas, ficando cada vez mais desesperada quando não conseguia entrar. Era perturbador assistir essa pessoa que compartilhava o DNA de Raquel sofrendo. Eles continuaram a terapia, lidando com o luto das crianças. Jasmine havia se tornado a pessoa que se tornou. O terapeuta os lembrou que proteger seus netos era sua prioridade agora. Esses netos continuaram a prosperar. Eles se juntaram a times esportivos, se destacaram na escola, fizeram amigos, experiências normais da infância que pareciam milagres, considerando suas origens. Raquel e Miles eram os tios divertidos que apareciam em todos os jogos e recitais, fornecendo estabilidade e amor sem cruzar limites. A vida se estabeleceu em novos ritmos, festas de aniversário sem medo de interrupções, feriados celebrados em paz, jantares familiares onde risos substituíram tensão. As cicatrizes permaneceram, mas não mais definiam a existência diária. As crianças de Jasmine começaram a entender sua história e adotar hábitos adequados para a idade. O mais velho escreveu um ensaio escolar sobre escolher bondade em vez de raiva, claramente processando suas experiências. A arte do filho do meio evoluiu de rabiscos escuros para pinturas brilhantes. O mais novo, sem memória do caos, simplesmente cresceu amado e seguro. Raquel raramente mencionava Jasmine. Quando o fazia era com uma espécie de tristeza distante, como se lamentasse a irmã que poderia ter sido. Apesar de tudo que Jasmine tentou roubar ou destruir, Raquel construiu uma vida bonita. Os gêmeos começaram o jardim de infância andando de ônibus com seus primos. Vê-los embarcarem juntos com mochilas quase maiores que eles, nossos pais choraram lágrimas de felicidade. Desta vez a família havia sobrevivido, transformada, mas intacta. Jasmine cumpriria sua pena e provavelmente seria liberada novamente algum dia. Ela provavelmente voltaria à prisão de novo, repetiria o ciclo até que a idade ou exaustão a impedisse. Mas seu poder havia desaparecido. A família havia aprendido a viver sem medo, a encontrar alegria apesar de sua existência. No final, Jasmine estava certa sobre uma coisa. Raquel havia vencido. Não através de manipulação ou crueldade, mas escolhendo amor em vez de ódio, construindo em vez de destruir, protegendo o que mais importava. O riso dos gêmeos ecoou pela casa, prova de que a vida real, havia triunfado sobre o veneno de Jasmine. Nossa história familiar não era a única. Pessoas tóxicas existem em muitas famílias, causando dor e caos até que outros aprendam a se proteger. Mas a sobrevivência era possível. A felicidade era possível. Mesmo depois de tudo, o amor persistiu. Quando terminei de escrever esta história, percebi que Jasmine nos deu um presente inesperado. Ao tentar destruir Raquel, ela revelou a força da nossa família. Enfrentamos o pior e saímos não ilesos, mas inteiros. Essa foi a própria vitória. As crianças estavam chamando para o jantar, vozes normais numa noite normal numa família normal.